demonstração de alguns procedimentos para sementes revestidas que consta no capítulo 8 das regras para análise de sementes, em que inicialmente vou apresentar a análise de pureza para se obter as pelotas puras para que haja o processamento das outras etapas da lei dos demais procedimentos, em que inicialmente, quando ainda juntas todas essas classificações, elas são pesadas para se obter o peso total da amostra, que no caso seriam de 2.500 unidades para a amostra de trabalho, mas aqui estou representando apenas 10%, em que aqui classificadas, cada classificação dessa tem que ser previamente pesada. Aqui as pelotas puras, que são as pelotas intactas, em que todas têm uma semente dentro. Aqui as não revestidas, que são as sementes não revestidas. E o material inerte, que seriam as pelotas sem a semente dentro com quebra. Sendo que aqui, na verdade, são frutos de saboneteira que estão representando as sementes revestidas para fins apenas de apresentação e demonstração. Tendo-se aqui, no caso, a porcentagem de sementes puras, que foram de 80% aqui nessa amostra. Tendo-se o conhecimento com relação às sementes puras, faz-se a germinação com 4 repetições de 100 sementes, que aqui, sementes revestidas, no caso das pelotas, que aqui, no caso, a representabilidade de 10% desse total, que temos 4 repetições de 10 sementes, em que podem ser semeadas em área autoclavada, com a capacidade de retenção em torno de 60%, mais usual. Podemos semear também em papel, em rolo de papel toalha, a depender do tamanho dessa pelota. E também, principalmente no caso, em papel plisado, quando temos sementes grandes. Sendo que tem que se ter atenção que essas sementes podem ser que, em alguns casos, ocorra uma baixa germinação ou uma germinação lenta, que assim tira-se a prova, que seria retirando as sementes do interior e fazendo com elas um teste de germinação como contraprova, para saber se esse revestimento não estaria afetando a porcentagem de germinação e apresentando-se assim plântulas anormais. Só nesses casos é que se faz a germinação das sementes sem ser revestidas, nesse caso. Em seguida, temos aqui o último procedimento, o de peso de 1.000 sementes, em que separam-se 8 amostras, assim como em sementes não revestidas, o mesmo procedimento, não muda absolutamente nada. São as 8 repetições de 100 sementes, que aqui são apenas 10% disso, em que, para se obter a amostra de trabalho, temos alguns cálculos aqui. O principal, que seria, no caso, o peso da amostra de trabalho vezes 1.000, dividido pelo número total de sementes. Tendo-se o peso de 1.000 sementes, tem que se ter atenção à tolerância, que para se obter a tolerância, faz-se a variância, o desvio padrão e principalmente o coeficiente de variação, que para se obter tem que fazer esses dois cálculos. E o coeficiente de variação para sementes habituais, normais, são em torno de 4%. Para sementes palhetas, 6%. Que nesse caso aqui, foi realizado o cálculo em que deu um peso de sementes, de 1.000 sementes, de 140 gramas, em que a tolerância foi de 3,34, então está dentro do padrão do exigido, sendo que, se ultrapassar essa tolerância, tem que se ter mais 8 amostras dessa aqui, 8 repetições, totalizando 16, e refazer todo esse cálculo. Então, fica essa demonstração para que se entenda um pouco mais sobre a questão das sementes revestidas. Obrigada.